Seguinte, tem um tempo já, cara, que eu tô em alguns grupos de colecionismo de Super Nintendo. Eu sou um cara que gosto muito, tá ligado? Dessa área aí de colecionismo, de jogos, de cartucho. E eu, assim, quando eu comecei a colecionar, cara, eu colecionava jogos piratinhas, jogos retrô. E era uma época que a gente não tinha muita informação e eu comprei muito jogo caro, velho, muito jogo caro no Mercado Livre, nessas plataformas, tá ligado? Essas plataformas de venda pelo país. Cara, eu pagava, sei lá, 100 conto, 150 conto em jogos piratinhas, jogos retrôs. Então aqui eu venho dar uma dica para vocês aí que querem começar, o pessoal que quer começar colecionar jogo de Super Nintendo, velho. E os caras às vezes não quer pagar 300 conto num cartucho. Esse cartucho mais barato aí, original, que você vai achar de Super Nintendo, Super Famicom, é jogo de 100 conto. 120, 130. Se você for procurar no Mercado Livre, por exemplo, um Super Mario, os caras querem vender de 200 conto. Tem algumas lojas aí dos cara famosos, os cara famosos até os cara famosos aí no YouTube, que os cara, pô, 200 conto no Super Mario. Aí você vai procurar nos grupos, nesses grupos que eu falo também, que hoje eu participo, os caras vendem muito mais barato. Muito mais barato. Os caras, 100 conto, você pega um Super Mario World. Então, assim, eu vou dar uma dica pra vocês aí, eu vou mostrar, enquanto eu dou a dica, eu vou mostrando uma coleção que eu tenho de jogos piratinhas e jogos retrô. Eu tenho uma coleção de jogos originais. Essa coleção de jogos piratas eu tô até vendendo. Vou vender ela, vou vender até os cartuchos separados. Cara, tem cartucho aqui, eu vou vender cartucho aqui de 30 conto, velho. 30 conto, baratinho mesmo, só para repassar para frente. Porque eu sei como é que é difícil você começar a colecionar e às vezes não tem informação, entendeu? Então é uma coleção que eu tô vendendo. Eu tô vendendo essa coleção minha aqui. E eu vou mostrando para vocês. Ó, o joguinho, ó, pra você ver. Tá com a label aqui um pouco em cima. Não tá zoado, ela deu uma descolada, mas é só colar. Isso aqui é um Mortal Kombat 3, cara. Engraçado, ó. Lá atrás vem o Mortal Kombat Ultimate. Mas aqui, o Mortal Kombat 3, cara, bonitinho. A gente fez uma relabel nela, entendeu? É um jogo muito bom, um jogo que na época, assim, cara, eu conheci ele depois que eu conheci o Mortal Kombat Ultimate. Eu tinha conhecido o primeiro eu tinha conhecido o Ultimate, depois eu conheci o 3. Então, pra mim, foi como se, sei lá, como se tivesse dado um downgrade, né? Tipo assim, porque é um jogo que tem menos personagens. Mas hoje, revisitando ele, cara, eu curto muito ele. Eu tenho algumas fases que não tem no Ultimate. E ele é um jogo mais rápido do que o Ultimate também, com menos bug. Então é um jogo que eu gosto muito. Joguinho, cara, 30 conto tô vendendo esses jogos dessa coleção piratinha. Eu tô vendendo porque eu tenho esse jogo original já. Eu tenho uma coleção original, depois eu vou até mostrar. Eu tenho uma coleção de Super Famicom original, de Super Nintendo original, de alguns jogos retrôs de Super Nintendo, porém jogos retrôs, como que fala? Jogo que nunca saiu, tá ligado? Igual pouco tempo agora mesmo eu mandei fazer daquele Metroid Fusion, né? Que foi um jogo que saiu há pouco tempo e não tem original. Então eu tenho esses jogos retrôs. Mas esses jogos aqui que são repetidos e retrô, eu tô vendendo. Aí tem aqui, Mortal Kombat. Tem mais um, olha, joguinho, bonitinho também, label bonitinha. Esse é aquele Ilha da Garganta Cortada, não sei como que vai falar isso em inglês. Funcionando, bonitinho também. Esse jogo eu não tenho muita história com ele não joguei na infância, não joguei na adolescência. Mas é um jogo que eu peguei original também, eu tenho ele guardado, eu vou visitar uma hora para tentar zerar. F0, muito conhecido também, ó, label bonitinha, foi feito relabel também. Esse jogo eu também não joguei na infância, mas na adolescência eu cheguei a jogar umas 2 vezes e tal. Eu tenho uma repro dele com fases adicionadas que o pessoal conseguiu. Se eu não me engano, eles baixaram de uma parada que tinha do Super Nintendo, que jogava online, eu esqueci o nome. Mas se eu não me engano, eles colocaram algumas fases a mais. E é um jogo que eu pretendo também, pretendo não, eu tenho ele repro e não pretendo pegar ele original. Lamborghini, esse aqui tá até soltando. Infelizmente as travinhas perdeu, mas eu vou dar um jeito de fazer ele ficar fixo. Mas a label bonitinha também. Esse jogo aqui é um jogo que, assim, também não joguei muito na infância, mas eu vi gente jogando. Então é um jogo também que parece ser bom. Eu tenho original e pretendo
zerar ele também. Aqui é o Asterix. Isso aqui eu cheguei a jogar bastante. Eu não zerei esse, eu zerei o outro Asterix, que é um jogo europeu, que eu tenho esses dois originais. Mas o outro é um jogo europeu que não pega em videogame americano. Então eu tenho um portátil que consegue pegar. Aí eu zerei o outro, eu não zerei esse aqui ainda. Esse aqui é o clássico que todo mundo acho que já jogou. Eu não zerei esse aqui ainda. Ayrton Senna, pra quem é fã de Ayrton Senna igual eu. Label bonitinho também. Esse jogo aqui eu já zerei, ele também é um jogo muito bom. Ele é um hack do Nigel Mansell, mas eu prefiro essa hack do que a original. Eu nem tenho a original não, eu tenho outra hack desse mesmo jogo, porém carcaça dourada, eu fiz uma parada bonitinha. Isso aqui, cara, é um RPG beat'em up. Pouca gente conhece. Ele é um RPG de beat'em up. O nome dele como que é? Shin Neketsu Kouha, Kunyutashi no Banka. Eu não falo muito bem japonês, é lógico. Mas esse jogo é um RPG, porém ele é um RPG beat'em up, cara. É um jogo interessante, eu joguei um pouco dele. Joguei, sei lá, umas meia hora dele, gostei, mas não cheguei a pegar pra zerar ainda não. Isso aqui é um RPGzinho. Esses aqui, tanto esse outro que eu coloquei, que eu mostrei antes, como esse aqui, são jogos já reprôs. Eles não são piratinhas. Aqueles primeiros eram piratinhas. Esse jogo aqui também é um jogo... Ele é um RPG, YS, né, que eles falam 5. Mas é um jogo que eu também não cheguei a jogar. Mas eu tenho ele aqui também, vou vender baratinho também. Pretendo pegar eles original mais pra frente. Esse aqui eu ainda nem tenho original não, mas eu pretendo. Isso aqui também é um jogo até famoso. Famoso assim agora, né? Na época eu não cheguei a ver esses jogos não. Gampuru, Guman's Proof. É um jogo legalzinho, tipo faroeste RPG. Pretendo também pegar ele original mais pra frente. Esse aqui é o Last Bible 3, é um RPG também. Esse jogo aqui eu também não cheguei a jogar. A maioria desses jogos RPGs eu não cheguei a jogar na infância. Aqui na minha cidade não chegava muito desses jogos. Chegava poucos, tipo Zelda chegou e tal, mas esses aqui não. RPGzinho também top. Esse aqui é um beat'em up também, RPG. Ele é a continuação, ou ele é primeiro ou ela é a continuação daquele jogo que eu mostrei antes aqui. Esse aqui é o Shodai Neketsu Kouha Kunyukan. Cheguei a jogar um pouquinho também dele. Achei muito interessante esse jogo. Gostei bastante. Mas eu quero pegar eles original para me jogar e zerar. Esse aqui é o Dragon Quest 3. É conhecido, muita gente conhece. Bonitinho, label bonito também. Esse aqui é o Laueiris. Não conheço muito bem esse RPG também não. RPGzinho. O Roman Saga 3, esse aqui já é mais conhecido. Bonitinho também, ó, perfeito, label perfeita. Esse aqui já é mais conhecido, RPG. Se eu não me engano, esse aqui tá em espanhol. Alguns desses jogos que eu tô mostrando tá em espanhol. Outros estão em inglês. E eu acho que tem um ou outro também em português. Esse aqui é o Dragon Ball RPG. Esse aqui eu acho que não é aquele clássico, não. Esse aqui é um Dragon Ball que não é tão conhecido. Mas ele é RPG, se eu não me engano. Ah, não, esse aqui eu acho que tá em inglês. Aquele outro saiu em português, que é o mais conhecido. Eu tô com esses dois jogos aqui também, mas esses jogos é o seguinte. Dentro deles tem 2 Dragon Quests, eu não lembro quais. Mas são Dragon Quests em português. É porque as carcaças estão trocadas. Eu não tinha as carcaças original dos jogos. E eu tinha as carcaças desses jogos aqui sobrando. Aí eu coloquei, tá aqui dentro. São 2 Dragon Quest original. Vender baratinho também. Mas por fora essas carcaças são outros jogos. Breath of Fire. Esse aqui é um original. Tá relabel. Mas é um jogo original japonês. Originalzinho.
YS4, IS4, RPGzinho também até conhecido, assim, nos tempos de hoje, bonitinho. Aí. E por último, esse God Mesameio Tu Yobukoe Gakikoe. Esse aqui é outro RPG também que eu não cheguei a jogar, mas tá aí, mais um RPGzinho também. Cara, eu tô vendendo todos esses jogos aí. Esse vídeo é só isso mesmo. Esse vídeo tô mostrando esses jogos aqui, que são jogos... É uma pequena coleção que eu tô vendendo de jogos... Alguns jogos até originais japoneses aqui, mas são piratinhas e jogos de RPG retrô, entendeu? Eu tenho outras coleções que eu vou fazer vídeo mostrando, mas não para vender. Aí já é a minha coleção pessoal mesmo. Tem uma coleção de Super Famicom muito bonita também, de Super Nintendo, Mega Drive, Pirata. Agora de Mega Drive eu já tenho uma coleção piratinha, tem poucos jogos originais. Tem uma coleção de jogos originais de Nintendo 64 e outros videogames também. Aí eu vou fazendo os vídeos. Mas é isso, galera. Pessoal, eu só mostrando para vocês aí que dá para colecionar. Cara, uma coleção dessa, por exemplo, ó, vendendo a 30 conto. Cara, sai, sei lá, 600, 700 reais no máximo. Sai uma coleção dessa com... Aqui tem 20 jogos, entendeu? Então, às vezes, a pessoa quer começar e não quer gastar muito, entendeu? Porque se você for colecionar jogos originais, cara, você vai pagar... Cara, uma coleção top de jogo original... Mano, você vai gastar de 20 mil pra cima, cara. Tem muito jogo que é muito caro. Super Nintendo super valorizou exagerado os jogos. Muito exagerado. Então, assim, é uma dica que eu dou para quem não quer colecionar jogos originais, para quem quer começar jogos... O que tá passando aí é foda. Para quem quer começar com jogos piratinhas, não importa de pegar jogo original, entendeu? Quer piratinha, reprô, não importa, são jogos muito mais baratos. E para quem quer começar a colecionar barato não, um preço um pouco mais acessível, né? Porque barato não tem como. Jogos originais, eu vou dar uma dica também nos outros vídeos que eu vou fazer, que eu vou mostrar minha coleção. Porque, assim, é possível, dependendo da forma que você coleciona, se você não importar com algumas coisas, você consegue. Você só vai pagar muito caro, infelizmente, você vai pagar muito caro se você for ter uma coleção totalmente ali, ou uma coleção CIB, ou coleção Mint, né? Que a CIB é uma coleção de jogos na caixa, completo, né? E o Mint, né, que eles falam, são coleções dos jogos ali perfeitos, com label perfeita. Então sai muito caro. Mas pra gente aqui, eu, por exemplo, não importo tanto com isso. Eu tenho o porquê de eu não importar, aí sai um pouco mais barato. Mas é isso, até a próxima, tamo junto.